Em fevereiro de 2023, eu fui demitida. E poucas semanas depois, uma oportunidade que parecia boa demais pra mim apareceu no meu LinkedIn. E por muito tempo, todas as vezes que eu contava essa história, o que eu mais escutava das pessoas à minha volta era: Nossa, como você teve sorte. E talvez você também pense isso. Só que hoje eu quero te contar essa história por um outro ângulo e por uma outra perspectiva. Porque quanto mais eu escuto alguém falar que teve sorte, mais eu percebo o quanto a gente ignora as outras coisas ao nosso redor. Em diversos momentos da minha vida adulta, me falaram o quanto eu tive sorte e o quão grata eu deveria ser por ser tão sortuda. You lucky girl. E eu sempre relacionei esses comentários ao mundo que eu pude experimentar devido a uma transição de carreira feliz e bem-sucedida que eu fiz quando eu tinha mais ou menos 23 anos. E eu até acredito em boa e em má sorte, mas toda vez que eu escuto alguém falar que teve sorte, eu fico com a impressão de que as pessoas realmente acreditam que alguém que estava completamente avoado e completamente distraído na vida foi simplesmente atingido do nada por uma grande maré de sorte. Tipo um milagre mesmo. São poucos os que acompanham o que vem antes das nossas vitórias. Poucos que estão no nosso dia a dia, que sabem das nossas lutas mais silenciosas, que percebem o preço que é pago por escolher seguir ou não seguir determinado caminho. Poucos os que escutam o nosso choro abafado no travesseiro todas as noites e que presenciam essas noites que são mal dormidas, ou que têm real noção da quantidade de vida e de saúde que a gente precisa abrir mão para poder viver certos privilégios. Então, antes de apontar o dedo para as coisas mágicas e cósmicas que acontecem nas nossas vidas, eu penso que é muito necessário que a gente se lembre do livre-arbítrio que a gente tem para escolher as coisas. Somos nós que escolhemos qual caminho a nossa vida vai ou não vai seguir. Todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, a gente faz escolhas menores e escolhas maiores, escolhas menos significativas e escolhas mais significativas, mas muitas delas podem e vão causar pequenos ou grandes impactos no nosso futuro. Por isso, para mim, é uma falta imensa de autorresponsabilidade culpar a sorte ou a ausência dela pelas coisas acontecerem ou não nas nossas vidas. Se você assistiu os meus vídeos anteriores, você sabe que teve um momento na minha história que eu não pensava direito no que eu estava escolhendo e eu vivia constantemente culpando a sorte pelas coisas não acontecerem na minha vida ou acontecerem de uma forma que eu não gostaria que elas acontecessem. Muitas vezes eu me colocava em situações extremamente bizarras e falava que eu não tinha sorte mesmo, era uma maré de azar absurda. Hoje eu consigo olhar para trás e perceber que aquilo não era falta de sorte ou excesso de azar, era falta de consciência para escolher melhor. É impressionante como a falta de percepção do quanto nós somos responsáveis pelas nossas vidas é uma das consequências mais comuns da ausência de valores bem definidos. Ao longo dos últimos anos, eu comecei a definir sorte como aquele momento que a gente tá agindo, tá fazendo o que pode, a gente sabe o que a gente quer, e aí acontece alguma coisa que faz com que o jogo mude completamente. Você conhece uma pessoa, alguém te manda um link de alguma coisa, você assiste uma notícia na TV, você tá scrollando uma rede social e aparece exatamente alguma coisa que você estava procurando. Só que para a sorte funcionar na nossa vida, não basta ela simplesmente estar aqui passando. A gente precisa agir, precisa fazer a nossa parte. A gente precisa estar disposto a agarrar as oportunidades que estão passando na nossa frente no momento que elas estão passando. Mesmo que a gente não se sinta 100% pronto ou 100% merecedor. Porque dificilmente essas boas oportunidades que estão passando na nossa frente passam uma segunda, uma terceira, uma quarta vez no mesmo lugar com a mesma facilidade
ansiedade que elas passaram da primeira. E foi exatamente o que aconteceu comigo em fevereiro de 2023. Eu já tinha feito a minha transição de carreira e a empresa que eu trabalhava na área de TI acabou passando por uma reestruturação de equipes e setores, o que acabou causando uma demissão em massa. Então, eu e vários colegas de trabalho, diretos e indiretos, nós fomos afetados e fomos mandados embora no mesmo dia. You are fired! Na época, eu era contratada como CLT, então eu saí com todos os benefícios e garantias, o que me proporcionou um certo tempo e até um certo fôlego para que eu conseguisse reorganizar a minha vida profissional e a minha vida financeira, né, pós esse período de demissão. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu estava me mudando de casa. Então eu estava saindo ali da casa dos meus pais pela segunda vez e é aquela confusão, né? Então, conta para pagar, móvel chegando, você precisa receber prestador de serviço para arrumar alguma coisa. Então, como eu tava tranquila ali financeiramente, eu decidi que eu ia esperar passar esse momento. Aí sim eu ia procurar alguma coisa mais coerente, com um pouco mais de calma, para não me enfiar em qualquer buraco, em qualquer cilada. Até que em um sábado, depois de ter sido mandada embora, umas 2, 3 semanas, eu dei uma entrada no meu perfil do LinkedIn, porque eu tinha escrito um texto para me despedir da empresa e para falar um pouco sobre o que eu estava sentindo naquele momento. E esse texto teve uma visibilidade muito grande e eu comecei a receber muitas propostas de trabalho por causa desse texto, mas eu estava respondendo as pessoas, os recrutadores das vagas que eu agradecia e que no futuro a gente podia conversar melhor sobre isso se fizesse sentido para os dois lados, mas que no momento eu estava focando em outras coisas da minha vida. E foi em uma dessas respostas que eu encontrei a mensagem de uma pessoa que acabou me chamando a atenção, porque na época eu já tinha o meu blog, onde eu escrevia textos muito semelhantes com as coisas que eu compartilho aqui nos vídeos do YouTube. Is a lifestyle blog. E esse blog tinha uma newsletter, e como eu tinha pouquíssimas pessoas que assinavam, eu lembrava o nome de todas elas. E a mensagem que eu tinha recebido era de uma dessas pessoas que não fazia parte do meu círculo social, não era amigo, não era mãe, não era pai e tal. Então, isso fazia com que eu lembrasse mais, né? Porque eu pensava, poxa, tô atingindo pessoas diferentes com os meus textos. Essa mensagem tinha uma pequena apresentação, a pessoa estava me contando que a gente já tinha conexão no LinkedIn há muito tempo, então eu acredito que a nossa conexão aconteceu ali quando eu estava fazendo transição de carreira, que foi quando eu mandei convite para um monte de gente na área de TI, que eram as pessoas que me interessavam naquele período, para que eu deixasse o algoritmo do meu LinkedIn mais interessante com o que eu estava buscando. E lá atrás também eu tinha escrito um breve post falando que eu tinha um blog que eu escrevia algumas coisas, e ele viu essa publicação e começou a acompanhar o meu blog e se inscreveu na newsletter. E aí a mensagem contava que, pelo que ele acompanhava dos meus textos e pelo que ele tinha encontrado já em várias pesquisas do meu perfil no LinkedIn, ele acreditava que o meu perfil se encaixaria muito bem em uma nova equipe de desenvolvimento de engenharia que estava sendo criada num time de uma empresa americana, que era onde ele trabalhava e era gerente dessa área. Ele também me falou que o meu perfil já tinha sido avaliado alguns meses antes de eu ser mandada embora, mas como eu estava trabalhando em uma empresa que parecia ser uma empresa legal, ele achava que eu não ia aceitar e talvez nem respondesse a mensagem dele, e ele tinha razão. Eu gostava do lugar que eu estava trabalhando e eu não tinha interesse em procurar alguma coisa nova. Mas, como naquele momento eu tinha acabado de escrever um post contando que eu tinha sido demitida e que eu tava novamente aberta ali, né, a novas e futuras oportunidades, e acabou casando com o timing que esse time estava sendo criado na empresa, ele decidiu me mandar mensagem para ver se eu tinha interesse em marcar uma entrevista. Eu li aquela mensagem várias e várias vezes e eu tinha certeza absoluta que era golpe. E aí eu fiquei um pouco preocupada e tal, e respondi de uma forma muito educada, mas a verdade era que eu queria trabalhar para fora e eu queria ter uma experiência internacional
profissional em TI, porque It's a job, it's money. Hey, eu sabia que esse tipo de oportunidade podia me abrir portas futuras. Então, eu topei marcar a entrevista, o que foi ótimo, porque várias pessoas da equipe foram adicionadas no invite dessa ligação, que aconteceria nos dias seguintes. E como qualquer pessoa normal, né, eu peguei os nomes delas e fui fazer uma pesquisa breve em LinkedIn e rede social, nada demais, assim. By stalking them? Mas eu fiquei um pouco mais tranquila porque eu vi que eram pessoas de verdade. Então eu já pensei, poxa, se for golpe, tem outras pessoas envolvidas nesse golpe. E apesar de eu ainda estar focada na minha mudança e querer aquele tempo para fazer isso com calma, eu sabia que se essa oportunidade fosse real e ela fosse decente, ela não ia passar na minha frente com tanta facilidade uma segunda ou uma terceira vez. Então eu precisava agarrar aquilo ali e enxergar como um bom passo na minha carreira. Eu participei da entrevista, eu me apresentei, eu respondi algumas perguntas técnicas também que foram feitas. E falei um pouco sobre a minha história da minha transição de carreira. E eu terminei a entrevista rezando para que eles tivessem gostado de mim. Nesse momento eu não sabia qual era o salário, não tinha tido uma proposta oficial e sinceramente pouco me importava, porque se desse para eu pagar as minhas contas e guardar um pouco de dinheiro, já estava valendo. Na época eu só tinha o inglês de colégio e de escola de inglês, então eu sabia que seria um lugar que eu também poderia praticar o idioma e eu não queria deixar isso passar, eu não queria me arrepender depois por não ter aceitado ou por não ter me esforçado para conseguir essa vaga. Porque desde que eu fiz a minha transição de carreira, eu sabia que muita gente trabalhava para fora do país, não só para Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, mas eu não fazia ideia como que essas pessoas se conectavam com essas oportunidades, como que essas vagas apareciam para essas pessoas. E de repente, do nada, tinha uma vaga para trabalhar para fora caindo no meu colo. Million girls would kill for this job. Eu precisei passar por uma entrevista em inglês, que eu considero que foi uma das experiências mais tenebrosas da minha vida, que era a primeira vez que eu estava sendo entrevistada em inglês, mas eu tinha nível para entender o que estavam me falando e responder o que eu precisava responder sem maiores problemas, que era um nível suficiente para aquela vaga naquele momento. E eu sabia que eu tinha que ser muito responsável e teria que me esforçar muito para conseguir, às vezes, estar no mesmo nível de outros colegas, mas isso nunca foi um empecilho, porque eu estava disposta a fazer o que precisasse para poder trabalhar ali. 2 ou 3 semanas depois eu estava assinando o contrato, mais ou menos um mês depois de ter sido mandada embora, eu estava no meu primeiro dia de trabalho na empresa nova, e a partir disso muitas coisas interessantes aconteceram na minha carreira nos meses e nos anos seguintes. Quantas vezes ao longo da sua vida o seu caminho cruzou com o caminho de outra pessoa que te mostrou possibilidades diferentes daquelas que você conhecia e você não deu a devida importância? Porque para mim sorte é uma soma daquilo que a gente faz com as pessoas que a gente está encontrando ao longo do nosso caminho, que acabam nos ajudando de alguma forma. Eu tive a sorte de ter uma conexão no LinkedIn que enxergava o meu lado técnico e profissional e acreditava que eu podia entregar o que aquela vaga estava pedindo, mas também que se interessava por escrita, por histórias reais e pelas coisas que eu compartilhava no meu blog, por um lado um pouco mais humano das pessoas. Essa pessoa uniu esses dois mundos, concluiu que eu fazia sentido para a equipe dele e para trabalhar ali com as pessoas que ele estava escolhendo para trabalharem juntas. Esperou o momento certo, onde eu já não estava mais ligada a um trabalho que eu gostava, e acabou depositando uma confiança em mim que provavelmente nem eu tinha. E no fim das contas, quando me dizem que eu tive sorte, acho que na verdade eu não tive medo de encarar o que vinha depois.
das escolhas que eu tomei, nem de assumir as consequências daqueles caminhos que eu tava percorrendo. Na semana que vem, eu vou falar um pouco mais sobre a zona de conforto e por que ela pode ser um lugar desconfortável e perigoso de se ficar. Se você gosta do meu canal, compartilha ele com alguém que você acha que também pode gostar e acha que se identifica com as coisas que eu falo por aqui. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e gostou, aproveita para se inscrever. Dessa forma, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e vai estar te sugerindo novos conteúdos do meu canal no futuro. Muito obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!